E às vezes nós não entendemos esse chamado. Muitas vezes nós ficamos parados diante de um convite tão sério como é evangelizar. E por que nós paramos? Porque de repente parece que não é a nossa responsabilidade. A gente fica sempre na encosta da situação e de repente sempre com o pé atrás. Qualquer coisa eu paro, qualquer coisa eu abandono. E isto não é uma realidade para quem quer ser testemunha de Jesus Cristo. Evangelizar é um compromisso. Digam isto. Evangelizar é um compromisso que eu tenho que levar a sério. Vamos cantar isto com muita alegria. Segura lá. Vamos lá, povo de Deus. para caminhar a vida contigo. Olha bem, decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Tipo fosse um abraço no peito, uma flecha na alma. Tá difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor, eu só encontro a paz e alegria perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor, eu só encontro a paz e alegria perto de ti. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta. Eu pensei na fuga esconder e longe de ti. Mas na força do céu e afinal eu fiquei seduzido. É difícil agora viver sem saudades de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti. Ó Jesus, não me deixe jamais caminhar solitário, pois conheces a minha fraqueza e o meu coração. Vem e ensina-me a viver a vida na tua presença. No amor se mostra a alegria, a paz não me amo. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti. eu pensei muitas vezes calar,
Eu pensei, e não dá-me resposta. Escalar, e não dá-me resposta. Eu pensei na fuga esconder e longe de ti, mas tua força venceu e afinal eu fiquei seduzido. É difícil agora viver sem saudades de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor, eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor, eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti. Ó Jesus, não me deixe jamais caminhar solitário, pois conheces a minha fraqueza e o meu coração. Vem, ensina-me a viver a vida na tua presença. No amor se consta a alegria, na paz, na união. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Tome a sua palavra em pé mesmo, tome a Bíblia e vamos ler de pé, bem forte, Lucas 15, versículo 11. Lucas 15, versículo 11. Nós vamos ler, depois que lemos, do 11 até o 32, nós podemos sentar. Vamos ler todos juntos, numa só voz, bem compassada. Parábola do filho pródigo. Amém? Amém. Todos juntos. Disse também: um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai: meu pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante e lá dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar penúria. Foi pôr-se ao serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para os seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém as dava. Entrou então em si e refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai, que tem pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome. Levantar-me-ei, e irei a meu pai, e dir-lhe-ei: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe, quando seu pai o viu, e movido de compaixão, correu-lhe ao encontro,
lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O filho disse então: meu pai, já contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos: trazei-me depressa a melhor veste e vestia, e pondo-lhe um anel no dedo e calçados nos pés, trazei também um novilho gordo, matai-o, comamos e façamos uma festa. Este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar e aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou o servo e perguntou-lhe o que havia. Ele lhe explicou: voltou teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho gordo, porque o reencontrou são e salvo. Encolerizou-se ele então e queria entrar, mas seu pai. Ele então respondeu ao pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir ordem alguma tua, e nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. E agora que voltou este teu filho, que gastou os teus bens com as meretrizes, logo lhe mandastes matar um novilho gordo. Explicou-lhe o pai: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos festa, pois este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Palavra da salvação. Podemos sentar. Sempre nesta parábola, como nós estamos aqui nos buscando mais forças, mais conhecimento da palavra de Deus, é preciso que também nos abrimos o nosso entendimento para ver esta situação destes acontecimentos. Esta pode ser a nossa história. Isto pode ser a nossa realidade. Irmãos, aqui nós estamos vendo duas personagens. E dentro destas duas personagens, nós podemos entender duas classes, duas mentalidades. E percebe-se que sempre, quando olha as duas situações, o mais novo e o mais velho, a gente vai perceber como funciona o amor de Deus e como agem os seus filhos. O que a gente vê? O mais novo, a que atitude ele tomou? Bagunçou, esbanjou, estragou, enfiou sua vida em uma vida desregrada, gastou, pecou, desonrou, desmereceu, quer dizer, ficou lá embaixo. Porém, o outro lado não gastou, não pecou, não desmereceu e até afirmou de que ele nunca transgrediu ordem nenhuma sua. Vamos entender aonde Jesus Cristo quer chegar com esta passagem e o que ela serve para nós hoje, nesse tempo tão difícil de entender a nossa sociedade ou a nossa comunidade. A situação do mais novo foi tomada por um impulso, foi levado por um momento de explosividade e achando que se encontrava
uma vez que se desligasse, uma vez que tomasse ele próprio o seu domínio. Vamos entender tal situação dentro de um ministério. Todas as vezes que nós queiramos tomar uma atitude e que esta atitude não seja vinculada com uma ordem de Deus, ela acaba por si mesma. Ninguém pode tomar uma atitude ministerial, ninguém pode tomar uma atitude de evangelizar, de interceder, ou de fazer qualquer trabalho ou movimento, se não estivermos dentro de uma submissão, se não estivermos dentro de um comando, cuja o mesmo seja o que nos direcione. Percebe-se que este filho, o mais novo, ele não quis ser disciplinado, ele não quis ser educado. Talvez no conceito dele pesava esta história de ouvir, esta história de ser mandado. Todas as vezes que não queiramos ser disciplinado, corrigido, e muitas vezes as fórmulas de correção que chegam a nós, talvez ela não seja confortadora, porque na verdade essa história de mandar, essa história de administrar, ela não é muito fácil. E porque ela não é muito fácil, poucos entendem de administração, e poucos agiriam como administrador. Maior parte agem como ditador ou como acusador. E aqui se percebe no relacionamento entre o filho mais novo e o pai, como tudo aconteceu. O pai, porque é pai, não fez nenhuma ditadura. O pai, porque é pai, não fez nenhuma opressão. Aqui se percebe o amor de um verdadeiro líder, se percebe o amor de um verdadeiro companheiro, de um verdadeiro administrador. O administrador sabia, porque é pai, que este filho, a partir do momento que ele saísse de seu comando, ele não tinha como se governar. Primeiro, porque ele não tinha autonomia para fazer o que ele estava fazendo. Segundo, porque ele não tinha assistência. Terceiro, porque ele não tinha habilidade. 3 coisas faltavam para o filho mais novo. Mas mesmo na sua cegueira e no seu intuito de fazer o que lhe era da seu convênio, que era de seu agrado, ele usufruiu dos meios que ele tinha. E os meios que ele tinha, não tinha como não ter, porque isto era dele, que se chamava herança. Mas não lhes iria embasar, não iria lhes dar nenhuma segurança, embora fosse dele o direito. Então hoje vamos entender o nosso direito. E todo homem tem livre arbítrio, que é uma herança que recebemos de Deus. Esta herança que recebemos de Deus é a nossa liberdade, e nós temos toda e plena liberdade para fazer o que nós quisermos. Porém, desde que isto esteja em comum união com
há uma autoridade. E esta autoridade está estabelecido na própria organização hierárquica que é a igreja. Há uma diferença quando se caminha fora da igreja. Que diferença seria esta? Ao que acontece com o filho mais novo, que ele tinha toda a sua herança, e muita herança, e muito bens, e ele se embasou no seu direito, na sua herança, mas ele esqueceu que ele não tinha ordem para fazer aquilo. Ele agrediu uma ordem, ele inventou uma ordem, ele fabricou esta ordem, e ele achou que seria muito capaz, por si mesmo, fazê-lo o que estava na cabeça dele. Irmãos, ele parte com toda a liberdade, com toda a herança, mas lhes faltava isto que já foi dito, a ordem. Lhe faltava a assistência, e lhes faltava a própria capacidade. Preste atenção nisto. O que lhes faltava para ele primeiro? O que faltava primeiro? A ordem. Ele não tinha a ordem do pai para fazer isto. Ele agrediu esta ordem. Irmãos, então ele não tinha ordem. Primeiro, ele não tinha ordem. Ele saiu sem ordem. Mas, porque ele saiu sem ordem, ele saiu sem o quê? A assistência. Vamos lá, o primeiro era o quê? Não tinha ordem. Segundo, não tinha assistência. Então ele preferiu deixar toda a assistência. E ele se capacitou. Ele começou a fazer. Como ele não tinha ordem, como ele não tinha assistência, você se lembra que ele fez o quê? Ele deixou a casa do pai. Olha que erro. Olha que prejuízo. Ele deixou a casa do pai e partiu. E partiu muito distante. Não vamos ver essa distância em quilometragem. Vamos ver essa distância em separação da assistência de Deus, da assistência do Pai. Foi para um lugar muito distante. E porque ele não tinha assistência, ele não tinha capacidade. Ele não tinha capacidade, ele não tinha como fazer, ele não tinha como agir. Tanto não tinha que ele chegou ao ponto de dizer: eu não sou digno, eu tenho que voltar. Por que voltar? Porque ele não tinha mais assistência. Diga: quem sai da presença de Deus? Quem sai da presença de Deus. Fale mais forte. Quem sai da presença de Deus perde toda assistência. Perde toda assistência. Perde todo o favor. Perde todo o favor. Amém. Amém. Irmãos, olha a situação deste menino. Mas uma coisa ele tinha. Ele tinha esse direito. Vamos colocar a situação no nosso hoje. Duas coisas precisa entender quando se fala de entendimento das Escrituras. O maior entendedor e o melhor professor, gravem isto, o melhor entendedor e o maior professor não é aquele que ensina, mas é sempre aquele que está a aprender. O verdadeiro professor é sempre aquele que está a aprender. Filhos, e uma coisa vocês entendam nesta manhã:
Em Deus, nós nunca sabemos. Por mais que a gente vai crescendo, por mais experiências que vamos tendo, sempre tem um campo vasto de experiência, sempre temos muito de aprender. O filho mais novo tomou toda a sua herança, mas perdeu toda a sua vida. E acabou-se ficando desprotegido. Ficou desfavorecido. E esse desfavor deste filho só aconteceu porque ele fez algo sem ordem para fazer. Aqui a gente entende que uma ordem, uma vez cumprida, automaticamente é favorecido e existe uma assistência. Por isso nós aprendemos: seja feita a vossa vontade aqui na terra como nos céus. Fazer a vontade de Deus é único e exclusivamente fazer a vontade de Deus e não fazer a minha vontade. Aqui percebe que não era a vontade do pai, mas era a vontade do filho. E o filho fez a sua vontade, embora era o pior para o filho, mas era a vontade. E como ele tinha esse direito, porque isto é uma herança que Deus nos deu, a herança da liberdade, ele pegou toda a sua herança e partiu. Mas para esse menino faltou 3 coisas. Qual foi a primeira? Faltou ordem para fazer isto. O que ele faz? Ele transgride uma ordem. E fazer as coisas sem ordem vai, até o ponto. Chegou naquele ponto, acabou. Isto deve ser gravado no fundo do teu coração. Administrar grupo de oração, administrar louvores, catequizar, pregar, enfim, ter um movimento de igreja, é uma coisa relacionada ao que estamos explicando. Irmãos, às vezes nós nos colocamos no serviço da comunidade, mas nem sempre nós entendemos bem de comunidade. Amados, e não entendendo bem de comunidade, a gente acaba se machucando, se ferindo, se quebrando, e um perigo tremendo, acaba até a gente perdendo o pouquinho de fé que se trazia. Aqui pode-se fazer uma pergunta: por que é tão difícil ver o crescimento de uma comunidade? Por que é que a gente vê muito mais afrontas, brigas, discórdias, disputas, concorrências no campo da evangelização do que ver o perdão, a solidariedade, o amor e assim por diante? Vamos descobrir por que estas coisas acontecem, justamente nesse texto. Irmãos, por que estas coisas acontecem? Também possa que alguma coisa que estamos fazendo, possa que não tenhamos a ordem para fazer. Então, nesta visão, eu sempre tenho que me perguntar se aquilo que estou fazendo está de acordo com a ordem de Deus. Aquilo que eu estou pregando é de acordo com a sua ordem, Senhor. Aquilo que eu estou falando é de acordo com a tua ordem, Senhor. Eu não posso simplesmente dizer alguma coisa porque é o meu dia de dizer.
Eu não posso simplesmente ir fazer o louvor porque sou eu que coordeno o louvor. Eu não posso simplesmente falar desse ou daquele texto porque é este e aquele texto que eu mais conheço para falar. Às vezes, o que falta para a gente é parar, estudar e refletir a palavra de Deus. E muitas vezes, porque nós não paramos, porque nós não refletimos, porque nós não escutamos Deus, nós acabamos complicando tudo em nós mesmos. Irmãos, no livro de Lucas, tem novamente 2 filhos. O pai diz para um deles, no livro de Mateus, aliás, diz a um deles: vá trabalhar na minha vinha. Ele disse: não vou. Mas foi. Disse para o outro: vá trabalhar na minha vinha. Tá bom, pai, eu vou. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O que foi ou o que não foi? O que foi. Porém, o que foi diz que não ia. Dentro da lógica, o outro parecia estar certo, mas no entanto o outro estaria errado. Por quê? Porque na presença do Pai fez tudo, mas longe do Pai não fez nada. Irmãos, o que eu estou tentando explicar? O porquê de muitas divisões. É porque muitas vezes nós estamos falando também sim, Senhor Jesus, mas na realidade nós estamos falando não, Senhor Jesus. E essa afronta, possa que pela primeira impressão, é porque não é uma ordem. Talvez não seria aquilo. E aí vem a pergunta: mas como saber se era ou se não é? Estas perguntas nós encontramos na escuta e na palavra de Deus. Irmãos, para isto é preciso que a gente estude e leia bastante. E é preciso também que a gente escute bastante. E é preciso que nessa escuta, nesse escutar bastante, a gente comece a valorizar aquilo que a gente ouve dos outros, quando esses outros são menos do que a gente. Quando esses outros têm menos caminhada do que nós. Mas é preciso também que a gente ouve, que a gente escute aqueles que tenham mais caminhada do que nós. E quando chega até vós alguma palavra, você, sendo um homem bíblico, você vai entender se as palavras que chegaram até nós, ela vem de uma sabedoria de Deus, ou se ela vem por uma imposição de homens. Amados, e dá para se discernir, dá para saber quando é um capricho humano ou quando é uma voz de Deus. E muitas vezes administrar não é fácil. Eu que estou aí à frente de uma administração há muitos anos, administrando essas comunidades, eu percebo o quanto isso exige de mim, e o quanto a gente que está na frente erra. E não só eu, mas todos os que estão na frente erram. Erram, nós erramos, e nós só erramos por um motivo. Porque evangelizar
não é anunciar a palavra. Evangelizar é amar a palavra anunciada. Eu não posso anunciar a palavra se eu não conseguir amar esta palavra. E o que aconteceu com esse menino foi isto: ele não conseguiu amar o ambiente em que ele vivia. Ele não conseguiu conviver na casa do pai. E porque não conseguiu viver e conviver na casa do pai, ele resolveu deixar a casa do pai. E uma vez que a gente deixa a casa do pai, a gente vai ter plena liberdade fora da casa do pai. Mas a gente não vai ter a assistência de um pai. A gente não vai ter a sabedoria do pai. E aí a tendência é sempre fracassar. Quando você olha aqueles grupos que começou com 60, depois vai para 120, depois vai para 240, e vai crescendo, e aquela empolgação, e chega o dia do louvor, a igreja cheia, não vê a hora do louvor, da reunião, para todo estar lá dentro louvando, e passa um período muito bonito, e tudo animado, mas de repente você vê minando, e chega dia que no teu grupo tem 6, 7 pessoas. Amém? Amém. Aonde estão o resto? Aonde foram os outros? Foram gente que não compreenderam. Foram gente que não preencheram. Foram gente que se sente melhor longe da casa do pai. Irmãos, os outros foram embora, também deixaram a casa do pai. Mas em nenhum momento, quem está nesta administração deve ignorá-lo, deve acusar. Hoje a disputa é muito grande. O pai não acusou e não ignorou o filho que saiu, mesmo saindo para ir na situação em que foi. O pai amou aquele filho. E o pai amou tanto, que o próprio amor do pai fez com que esse filho refletisse. A palavra de Deus diz, versículo 17, refletiu. Então entrou em si e refletiu. O que é que vai trazer o povo de volta para a igreja? O que é que vai fazer esses que separaram voltar? É o nosso amor, é a nossa persistência, é a nossa adesão do Evangelho. É quando nós, ao invés de malharmos, ao invés de criticar, ao invés de achar que ele agora virou contra, é o amor. Ama. Amados, mas ama com o amor que Deus nos amou. Não ama com o nosso amor, porque o nosso amor é falho. É amar com o amor de Deus.
E eu então preciso experimentar Deus, eu preciso experimentar Jesus, eu preciso experimentar o perdão, eu preciso experimentar justamente a satisfação do perdoar, que não é muito fácil, que é um desafio. Amigos, esse filho refletiu contigo mesmo. E olha que ele teve muito convívio, mas ele chegou ao ponto de dizer que ele não era mesmo digno de ser chamado teu filho. Ele se colocou na condição pior, pois ele já estava numa pior, ele já estava numa situação indesejável, e esta situação indesejável, ele só caiu porque ele deixou a casa do pai. Irmãos, e uma vez que deixa a casa do pai, perde a assistência. E perdendo a assistência, fica impossibilitado de agir. É como se eu quisesse ir para o estrangeiro, mas ir a pé. Como eu iria? Como eu atravessaria todo esse oceano? Não tem. Eu quero, mas eu não posso, eu não tenho como. Sem assistência, sem a intervenção, não tem como. Atenção. E não tem como. Não dá, não tem como eu querer buscar uma assistência uma vez que eu renunciei, uma vez que eu neguei esta casa do Pai. É uma verdade que na lógica, muitas vezes quem estão administrando também não experimentaram ainda o amor de Deus. Então tem muito mais facilidade de acusar, de criticar, de expulsar, de arrancar fora e nos jogar para a lata de lixo, do que parar, ouvir, analisar para depois agir. Então nesse mundo precisa que um chore para que o outro sorri. Isto não é a pedagogia de Deus, mas é o que o mundo faz, é o que o mundo fala, é o que o mundo funciona. E se assim é o que diz a Salve Rainha: é gemendo e chorando nos vales de lágrimas. Gemendo e chorando significa gemer e chorar em vale de lágrimas. Mas depois desse desterro, mostrai Jesus. Bendito é o fruto do teu ventre. É esta a verdade, é esta a lógica, que nem todos alcançam, que nem todos compreendem, que nem todos são capazes de verem. Irmãos, o filho mais novo errou pra caramba. Nós também erramos muito. O filho mais novo fez burrada que não cabia dentro da casa do pai, que não cabia dentro do mundo em que ele vivia. Gastou tudo, perdeu tudo, denegriu toda a sua imagem, ficou cheirando mal, passou situações humilhantes. Aconteceu. Porém, esse filho usufruiu da sua inteligência. Ele olhou e disse: eu pequei. Aqui que está o bonito do cristão. Aqui que está as raízes de serem cristãos. Que lindo quando um servo consegue dizer: poxa, eu errei, eu pequei. Não interessa o tamanho do erro, não interessa o tamanho do pecado, não interessa. Na verdade é que nós não sabemos falar mais isto. O mundo converge para a gente não ser assim, para a gente não dizer que pequei. O mundo converge para dizer que
não pecamos, que não erramos. O mundo sempre nos dá direito de autonomia, o mundo sempre nos dá direito de acusar, e assim por diante. Que pecado! Que pecado quando nós não vemos o nosso pecado. Que pecado quando nós não refletimos e não paramos e não dizemos: pequei. Irmãos, esse filho deve ter sofrido um bom bocado. Chegar ao ponto de ir cuidar de porcos. Chegar ao ponto de se alimentar com as lavagens dos porcos. E a lavagem dos porcos é azeda, não é alimento. É alimento, mas para porco. Ele não era porco. E, por não ser porco, não se deu bem com a comida dos porcos. Mas ele perdeu o favor do pai. Se reduziu como um porco. Teve que comer o que os porcos comiam. E chegou um ponto que ele refletiu. Parou, pensou e lembrou que existia um pai. Pai, pequei. Esse é o bonito do cristão. Isso é o bonito de servo. Às vezes os servos se reúnem. Para quê? Gente, essa história de reunião de servo, isso não cheira bem. Amém? 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 Por que não cheira bem? Porque nós reunimos como servos, não para dizer: pai, pequei. Nós reunimos para acusar. Nós reunimos para discutir. Olha, tem muitas reuniões de servos que é mais uma reunião de sindicato ou de política do que reunião de cristão. Que coisa que nós somos capazes, como nós somos capazes de acusar, como nós somos capazes de dizer: é porque tem servo por aí que está dizendo isto. Pai, não fale mais do teu servo, não fale mais do teu padre, não fale mais do teu coordenador, não fale mais da tua coordenadora, não fale mais do teu sucessor, do seu superior. Não fale, porque não fale, não fala. Se você não falar mais dele, você vai ser melhor, você vai se sentir melhor. Não fale. Mas ele falou para fulano e a fulana me contou que ele falou que vai me tirar, que eu não presto. Glória a Deus. Ao invés de rebater esse ele falou, você dá glória a Deus por tudo que ele falou. Você derruba as asas do diabo na primeira investida. Amém? 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 Vamos para o exemplo. Meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Só que esse filho voltou decidido. E voltou decidido a não ser mais como filho, mas ser como empregado. É o nosso papel. Ser gente que se empregou em um ministério, aonde a paga do ministério, aonde os favores do ministério nunca vai vir por mãos humanas, nunca vai ser reconhecido por mãos humanas. E é isto que nós não entendemos. Nós achamos, nós queremos, eu quero assim, você quer assim, nós somos assim, e todos são assim,
nós queremos aplausos, elogios, cartinhas, sair no jornal, sair na tela da televisão, ser comentado, ser aplaudido, por favor. E outra coisa que nós não entendemos é porque muitas vezes o que nos mais caceteiam, o que nos mais pisam, o que nos mais caluniam são os nossos companheiros. Mas amados, é assim porque são nossos companheiros. Eles também passam por aquilo que nós estamos passando. Eles também sofrem aquilo que nós estamos sofrendo. Mas às vezes nós dizemos, mas é um padre, mas é um homem também. Às vezes nós dizemos, mas foi um bispo, mas ele não é bispo, ele é bispo, mas ele é homem também. E o que ele está administrando é muito maior do que aquilo que eu estou administrando. Eu, se sou um coordenador de 10 pessoas, eu estou administrando 10 pessoas. Eu vou errar com 10 pessoas, porque a minha capacidade é para administrar só 10. Agora, o bispo é bispo, mas também ele não tem só 10. Ele tem uma diocese inteirinha. E eu sei que muitas vezes eles, como bispo, erram também. Mas nem por isso nós devemos falar e acusar. Muito pelo contrário, nós devemos orar e dizer: Pai, pequei contra o céu. Assim vai funcionar. Diga para o irmão: assim vai funcionar. Fala mais alto para ele: assim vai funcionar. Agora você olha bem no olho do teu irmão e pergunta: você nunca falou mal de bispo? Você nunca falou mal de padre? Fale para o irmão: você nunca falou mal de religiosa? Amém? É por isso que falam de nós, porque nós também falamos deles. Diga para o irmão: assim não funciona, assim não vai. Fala para o irmão: assim não funciona, irmão. É melhor você dizer, diga: pequei contra o céu e contra ti. Amém? Amados, e a gente não deve nem mais querer ser chamado de filho. Ai, eu sou filho, eu sou batizado no Espírito Santo. Ai, eu oro em línguas. Eu quando oro, acontece. Ai, Deus tem me usado, irmã. Nossa, Deus tem me usado, irmão. Aí quando alguém chega uma notícia dizendo assim: você rezou para aquela família? Eu tive visitando. Olha, ele falou que desapareceu a dor depois que você rezou. Glória a Deus, irmão. É o Senhor que está fazendo tudo. Mas lá dentro diz: foi eu. Ela não é assim. Ela não é assim. E a gente diz assim: Senhor Jesus, manda teu Espírito Santo. Senhor Jesus, toca, Senhor Jesus. Senhor Jesus, faça os teus sinais acontecer. Toca nesse irmãozinho, toca daqui, toca dali. O Senhor Jesus vem e toca. Ou não toca? Toca ou não toca? Só que quando o Senhor Jesus toca, o diabo destoca. O diabo desentoca. Amém? Amém? Amém. O que você quer? Você está mexendo com o diabo por aí afora e quer ficar tranquilo? Você acha que uma vez que você desaloja, uma vez que você tira o comando do inferno, daquela família, daquele irmão, daquela irmã, daquela comunidade, você acha que vai ficar por isso mesmo? Você acha que vai ficar por isso mesmo? Não, não. Você está mexendo com tranqueira, meu filho. E eles vão se rebelar mesmo. Agora, como é que eles vão se rebelar? Através do canal. Qual é o canal? É a igreja. É a comunidade. Então aqueles que foi desalojado vai atacar teu companheiro servo. Você mexeu comigo lá, você tentou, lá você me tirou dela, mas você não perde para esperar.
A gente viu isto semana passada, domingo passado, na nossa comunidade, lá em Cianorte, no ginásio de esporte, dia de Pentecostes. Foi tão bonito, eles fizeram uma coreografia, mais ou menos nesse aspecto. Como é que age a comunidade, como agia Deus e como agiu os demônios nas famílias de Deus. Aquilo foi tão forte, foi tão comunicativo. Olha, foi muito lindo. E é bem aquilo mesmo. A criação, a criancinha, fizeram assim tão lindo aquilo lá. A criancinha, depois Maria e José entrando com a criança, depois aquela multidão de demônios que vinham atacar aqui, atacar Eva, atacar Adão, atacar Maria, atacar José, atacar o menino. E é bem isso mesmo. Porém, eles enfrentaram todos os ataques e por não rebelarem, por não revoltarem, eles conseguiram prisionar os demônios. O silêncio de Nossa Senhora parece uma coisa simples, mas falou tão fundo. Quando Maria passou com o menino Jesus, e diante de toda a acusação que faziam sobre ela, simplesmente ela ficou calada e foi entregar ao Pai. Fizeram que um homem fazendo o papel de Deus, o outro fazendo o papel dos anjos. Foi assim, uma coisa muito bem bolada. Irmãos, mas o que me chamou mais atenção foi que Eva fez tudo, se rebelou daqui, quis justificar, quis explicar tudo, daqui, dali, papá, foi para lá, para cá, e no entanto acabou caindo na cilada do diabo. E de igual forma, quando as tentações partiram por cima de Nossa Senhora, ela ficou calada. O silêncio de Maria fez aqueles demônios ficar caladinhos num canto, e eles não podiam mais agir pelo silêncio que Nossa Senhora fazia no coração. Diga para o irmão, você tem que silenciar mais, irmão. Amém. Entrou entre si e refletiu: quantos empregados há na casa do meu pai, que tem pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome. Aí ele começou a ter a consciência de que nada adianta fazer sem a assistência do Pai. Tomou essa consciência. Tome também hoje. Vamos tomar essa consciência de não fazermos nada sem a ordem do Pai. Voltou para a casa do Pai. E ele pôde compreender o amor do Pai. Ele pode compreender o perdão do Pai. Quando se atirou no pescoço do Pai, o Pai automaticamente não xinga, não acusa, não explora, mas o Pai abraça. Essa é a lição. Porque quer queira ou não, quando você está na frente de um comando, você é o pai, você é o que está administrando, você está dando como que direito de ser respeitado, você está dando como direito de ser alguém que estás administrando. Por isto, o servo, a serva, entendam isto, precisa ter os braços abertos para todo tipo de pessoas. Mas eu agora quero falar nesta segunda hora do filho mais velho. Porque normalmente quando se prega a parábola do filho pródigo, só se fala do filho pródigo, do filho que errou, do filho que saiu, do filho que fugiu. Entendam que este menino mais novo mal podia imaginar que ele tinha um tremendo adversário na casa dele. E esse adversário era quem?
Era quem? Fale forte para a Rede Globo ouvir. Era quem? Seu irmão mais velho. Talvez este seja um problema vosso. O seu irmão mais velho. O seu irmão mais velho de caminhada. O seu irmão mais velho que administra. O seu irmão que está mais tempo na coordenação. E que não reda pé da coordenação de forma nenhuma. É só ele que fala, é só ele que faz, é só ele que sabe, é só ele que entende. Ele é mais velho. E o irmão mais velho pode ser um perigo tremendo, porque uma vez que ele é o mais velho, uma vez que ele não transgrediu ordem, ele acaba achando-se no direito de não ter ao lado dele aquele que se encontrou no erro. E isto é por isto que entra as divisões. É por isso que os grupos desaparecem. É por isso que a multidão foge. Amém? 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 Amém. As cabeças estão se quebrando. Os coordenadores estão se unindo. Os servos estão se odiando. É a coordenação que não aceita a coordenação. É o Zé que não aceita o Pedro. É a Maria que excluiu a Teresa. E o que está lá de fora está vendo lá dentro o forféu que está acontecendo. Como é que ele vai voltar? O filho mais novo voltou arrependido, voltou ferido, voltou sujo, voltou estragado, voltou numa situação tremenda. E o pai acolhe, o pai abraça, não só acolhe, não só abraça, mas como devolve para ele o poder. Mas o irmão mais velho não aceita isto. O irmão mais velho cobra isto do pai. Pai, tá maluco? O que tu está fazendo? De repente, voltando um pouquinho atrás, uma festa tremenda. O irmão mais velho escuta todo o barulho. Barulho é aquele lá em casa. Aquele irmão nosso que foi embora, ele voltou, chegou aí todo ferido, rasgado, cabeludo, sujo. E o teu pai acolheu, mandou que nós matássemos o boi, está cheio de gente festejando a volta dele. O que aconteceu com o irmão mais velho? O que aconteceu com o mais velho? Ficou? Fale forte. Diga, ficou enciumado. Ficou invejoso. O irmão mais velho é muito invejoso. Olha para o teu irmão e diga, você está igual ao irmão mais velho? Dá uma cutucadinha nele e fala, você é mais velho? Você é mais velho? Essa irmã mais velha, esse irmão mais velho que está aí no comando que é o problema. Talvez Jesus, o Espírito Santo, quer dar uma festa por algum bendito que chegou ontem na comunidade. Opa, para lá, Jesus, nada disso, tira esse homem daí. Eu estou mais tempo aqui, Senhor. Então, olha, Jesus é para mim a festa, mas vá plantar batata, Jesus dá a festa para quem ele quiser. Diga, você nunca atrapalhou uma festa do teu irmão que Jesus quis dar? Fale, gente. O que é isso, pai? O que o senhor está arrumando? Eu nunca
nunca saí de casa, eu sempre trabalhei, eu sempre fui um homem honesto, eu sempre fiz tudo direitinho dentro de casa, e tu nunca me deu um cabrito. Mas esse teu filho, olha como a inveja, olha como o orgulho, olha como a vaidade, olha como a hipocrisia mata o ser humano. Olha como mata, olha como mata, olha como mata. Gente, como mata. Eu nunca me esqueço de um rapaz que trabalhou um tempo comigo na equipe. E ele encontrou assim Jesus de verdade. E quando eu comecei minha caminhada, ele começou comigo. Apesar de ser uma pessoa assim, bem difícil, muito mal amado, usando a linguagem nossa, complicado dos pés à cabeça. Esse menino era casado. De repente a sua esposa não entendia ele. Tinha uma dificuldade de relacionamento tremendo. E ela então começou a proibir ele sair comigo. E começou a se revoltar comigo, achando que era eu que arrastava ele. Eu não sabia de nada disto, e tínhamos combinado de naquela terça noite ir na comunidade, pois eu fazia um seminário de vida na comunidade, e como combinado, passei na casa dele, pegar ele para a gente ir junto. E eu não sabia que ele estava com essa dificuldade com a família, e eu pensei que estava tudo bem, e ele demorava para sair, e de repente ele disse: vem aqui um pouco, João. Eu então desci da monta e entrei na casa dele, e estava meio forte o ambiente, estava muito pesado o ambiente da casa dele. E de repente, a esposa saiu do quarto, meia chorando, e falou duramente: você não vai levar meu marido com você hoje. E você não vai sair atrás do João hoje. Você vai ficar em casa. Disse: tudo bem, eu vim porque ele combinou, e eu não sabia que estava nessa situação. Então, tchau, eu já estou indo. E ele olhou e disse: pode me esperar que eu vou com você, João. E ela disse: você não vai com ele. E ele disse: eu vou. Eu estou sentindo que Deus está me chamando, eu vou. Ela diz: você não é homem de redar os seus pés daqui. E ele disse: não, eu vou. E pegou a Bíblia, ela tirou o chinelo do pé, uma chinela havaiana, mas ela deu no rosto dele com tanta força que ficou a marca. Amém? Eu fechei até meus olhos, disse: eu vou, senão vai sobrar até para mim. Amém? Simplesmente ele virou do outro lado e diz: você bateu na face de Jesus, bate na outra. Eu admirei toda a cena, a coragem da mulher e a frieza do homem. Essa mulher caiu de costa para trás, mas chorou ao extremo, chorou a mulher. E que eu estou ensinando? A humildade destrói qualquer violência, qualquer loucura, qualquer situação. Amém? Amém. Queridos irmãos, é importante na nossa vida nunca ter a atitude do irmão mais velho. Esse teu filho, quer dizer, se é teu filho, quem está sendo desvinculado agora é ele. Se é filho dele, o que era dele? Tinha que ser seu irmão. O orgulho desvincula a gente da filiação de Deus. A ironia, a violência tira o nosso direito de filho
amado de Deus, esse teu filho, que gastou tudo, que perdeu tudo, você faz para ele uma festa. E o Pai, na infinita misericórdia, tenta explicar para o filho mais velho. E eu fico olhando esse acontecimento. Eu posso imaginar como é que o Pai não fica lá no céu, como é que Jesus, como é que o Espírito Santo não fica a nos olhar. Quando nós, aqui fazendo tamanhas brigas, confusões, até planejando revoltas contra o nosso próprio companheiro. Por que essas coisas acontecem? Porque dentro de nós precisa um amadurecimento, precisa mais dizer, e dizer mais, e mais, e mais: pequei contra o céu, pequei contra ti. Esta palavra, eu te perdoo, eu vos perdoo em nome de Jesus, deve ser palavra para todos os dias em nós. Foi o que eu aprendi na minha vida, dizer: eu perdoo aquele que me caluniou. Gente, esses irmãos mais velhos, vocês estão entendendo o que estou lhes dizendo? Os mais velhos, os mais novos, enfim, seja quem for. Aí você vê um terceiro, os empregados. Você pode imaginar com que ousadia o empregado não diz: aquele teu irmão, olha, você tem que ver o que o teu pai está fazendo para ele. Amém? Fofoquinha. Na maneira como os empregados diz, o irmão mais velho fica azedo, fica irado, e vai para cima do pai irado. E o pai simplesmente diz: filho, tudo que é meu é teu. Para que matar cabrito para você? Para que matar carneiro para você? Se você já é tudo meu. Aqui eu não estou olhando, filho, aquilo que já é meu. Aqui eu estou olhando aquilo que não era mais meu. Aquilo que não era mais meu pertence. Eu tinha que fazer uma festa, pois eu estou lucrando, eu estou recebendo de volta o que eu tinha perdido. Compreender as Escrituras é tomar a mentalidade do Pai. E a mentalidade do Pai não é dizer: jogue fora, corta, você já estragou tudo, você pecou mesmo, você não serve mais, dá a porta para fora, na minha equipe, no nosso grupo não pise mais, na nossa coordenação não entra mais. Essa atitude não é a de Deus. Quem age assim, quem me ouve essa fita, quem age assim, está errado. Você pode fazer tudo isso, você pode determinar, você pode mandar, você pode expulsar, você pode fazer, só que você está errado. Essa mentalidade não é do Pai que eu sirvo. Essa mentalidade não é do Senhor. Essa mentalidade é do filho mais velho de caminhada, que lega ao pai, que não transgrediu ordem nenhuma, acabou de mentir, está transgredindo uma ordem. Se o pai acolheu, quem é o filho para não acolher também? Quem é o filho para querer impedir que o pai faça festa? Quem é o filho não é mais do que o pai, o filho é menos. Estava isso no coração de Deus acolher. Quem tem os princípios de comunidade, quem tem princípio de cristão, quem tem alguma semelhança, quem tem algum conhecimento, quem tem uma experiência de Deus, não faz o que faz o mais velho. Não faz. E se dentro do teu grupo, irmão, você está discriminando alguém, você está bem enquadrado na vida do filho mais velho. E olha bem o que diz:
Versículo 25. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar e aproximar-se da casa, ouviu música e as danças. Chamou um servo e perguntou-lhe o que havia. Ele lhe explicou: voltou teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho gordo, porque reencontrou são e salvo. Versículo 28, leiam. Encolerizou-se ele e não queria entrar. Amém? Para. Vamos falar uma palavra mais fácil. Ficou bravo e não quis entrar. Perceba esta frasezinha. Ficou bravo e não quis entrar. Diga isto. Ficou bravo e não quis entrar. Ficou nervoso e não quis entrar. É isto que acontece no seu grupo. Quantas vezes você diz: eu não vou mais naquele grupo. Deus me livre aquela irmã Ana Rita, eu não quero mais saber daquela mulher. Amém? Amém? Deus me livre daquele caminhote. Vocês estão loucos. Amém? Como é que vão fazer encontro com aquele homem? Ele é um doido. Amém? São meus irmãozinhos mais velhos. Aleluia, povo. Diga para você, não está ficando vermelho, não? Servos de Deus, olha a distância que nós estamos. Não quis entrar. Não quis entrar. Qual seria a diferença? Qual seria a diferença, filhos de Deus? Tomamos um pouquinho a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 9 e no versos 38. Mateus 9, 38. Vamos ver o que temos lá. Mateus capítulo 9, versículo 38. Amém? A Bíblia nos conta: pedi, pois, ao Senhor da messe que envie operário para a messe. Nós precisamos de operário nessa messe. Como é que então não vamos entrar nela? Nós precisamos de festejar aqueles que estavam perdidos. Por que ter inveja? Por que ter ciúmes? Por que não ajudar? Por que não valorizar aquele que mais se sobressai? Pegue Filipenses, capítulo 2, irmãos. Filipenses, eu sei que a tua mão está durinha, não está conseguindo nem levantar a folha da Bíblia. Filipenses, capítulo 2. E o que diz a palavra de Deus? Versículo 1. Amém? Amém. Se me é possível, pois, alguma consolação em Cristo, algum o quê? Caridoso estímulo, alguma comunhão no Espírito, alguma ternura e compaixão, fazei o quê? Contemplai a minha alegria, permanecendo unidos. Repetimos: contemplai a minha alegria, permanecendo unidos. Qual é a estratégia para permanecer unidos? Alguém sabe? Sim ou não? Hã? O amor. O que mais? Quem é que sabe o que é preciso para permanecer unido? Perdão. O que mais? Ternura. O que mais?
Humildade, o que mais? Não, a complementação vem aqui no versículo. Olha bem a complementação depois do unidos. Leiam. Tende o mesmo amor. 3. Nada façais por espírito de partido ou vanglória, mas que a humildade vos ensine a considerar o quê? Os outros superior a vós mesmos. No dia que agirmos assim, não tem inferno que destrua a nossa comunidade. Aleluia. Mais forte, se for para Jesus, mais forte. Aproveite e bater palma para esquentar a mão, vai. Então, isso. Esquenta essa moldura de frio aí. Glória a Deus. Amém. Irmãos, você já imaginou a cara do irmão mais velho? Como ele foi chato? Como ele foi ciumento? Como ele foi desagradável? Todo mundo naquela festa, cantando. O pobrezinho do irmão mais novo, trocadinho, graças a Deus. Alegria. Você já notou a alegria de quem é livre? Hoje em dia eu sei o que é escravidão. Eu fui acorrentado pelo diabo dos meus 12 aos meus 25 anos. Eu sei o que é escravidão. Eu sei o que significou a minha conversão. Claro que conversão é todos os dias, mas uma conversão total é uma coisa tremenda. A minha conversão foi um choque, foi um desmaio, foi uma queda. Gente, conversão não é brincadeira, não é moleza, não. Esse nosso povo está muito longe de entender o que é conversão. Ser convertido é no dia a dia, mas para você ter esse dia a dia de convertido, você tem que ir para a conversão. Convertei-vos. Essa é a pancada. Se você não lhes der uma pancada seca, o cara cair e levantar abobado e entrar no outro mundo, essa é a conversão. Agora, convertido é cada dia, cada dia, cada dia. Aí Deus vai lapidando. Aí Deus vai lapidando, vai lapidando, vai lapidando, vai lapidando. Cada dia tira um pouco, cada dia tira um pouco. E vai tirando, 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 até a gente chegar à estatura de um varão perfeito. Por que a gente sofre nas comunidades? Porque pouquíssimos foram que levou aquela pancada certeira. Muitos saem só atordoadão. E sai achando que está cheio de Deus. E vira o irmão mais velho tão ferrenho que não entra. E o irmão mais velho não quis entrar. Fale forte. O irmão mais velho não quis entrar. E o duro desse bendito que ele fica ali uma rolha. Ele nem entra, ele nem sai. Ele fica na porta. Os que estão dentro não deixam sair, os que estão fora não deixam entrar. Diga, você não é esse, irmão? Você não é o mais velho, irmão? Está entendendo, Dinês? Amados, tem muitos carismáticos que tem Deus na cabeça, mas não tem Deus no coração. E a cabeça é uma boa estratégia para planejar tudo, como arrancar aquele um de perto da gente. E é tão fácil a gente colecionar um grupinho que eu amo, que eu gosto, que eu queira bem. Isso não acontece tanto. Fica como aqueles pintainhos no meio das galinhas, dos franguinhos mais grandes. Você já jogou quirera para aqueles pintainhos? Que eles vão lá, tadinho, tudo pequenininho, chega aqueles grandão, levanta ele no bico. É isso que acontece nas comunidades. Quem já está mais frangão lá dentro, mete o bico e vai derrubando tudo. O pobre do pintinho não pode comer nada. E aí, você já está frangão também, irmão? Amém? E quando vem aqueles galão índio, cantando curto, dando esporada para tudo que é lado, e sendo dono do terreno,
Felizmente a gente sofre tudo isso. Ou não é mentira? Ou é mentira isso que eu estou falando? É mentira ou é verdade? Parada chega lá dentro como se a igreja fosse dele, como se tudo fosse dele, é ele que faz, é ele que desfaz, é ele que manda, que desmanda. Você vai com as suas opiniões e, olha gente, é pancada, mas leva cada cacetada que vai 8 ou 10 dias para levantar. Amém? Quando você está quase levantando aquela bordoada, está tudo dolorido, então você vai mais com cuidado, mais com calma, pisando mais macio, olhando mais de longe. De repente chegou até, vai pro chão. E tem alguns coitadinhos que dizem: eu não volto mais nadando, estou cansado de apanhar. Amém? Depois esses benditos cacicão dizem assim: tá vendo? Eu não falei que era só fogo de palha lá. Nem na igreja está voltando mais. O bandido matou o pobre do cristão, o que volta como? Amém? Ah, como essa fita precisava rodear o Brasil afora. Leve, mande. É isso que a gente sofre dia e noite, irmãos. Por telefone, por carta, nas comunidades de companheiros e tudo mais. Mas chega um tempo que as pancadas vai batendo tanto e vai calejando. E aí o que acontece? A gente vai deixando que os outros sejam superior a nós mesmos. E deixa bater, deixa pisar, bata, pisa até desforrar todo o seu ego. Ao menos vamos servir para alguma coisa na igreja. Saco de pancada. Amém? Amém. Diga: seja saco de pancada, irmão. Amém? Eu não sei como chama aquele negócio que aquelas pessoas que lutam boxe de pendura e fica dando murra. Amém? E eles não se defendem. Olha que toma murrada para todo lado. Mas ele ensina a dar soco. Deixa tomar em soco. Um dia nosso irmão Jesus vai voltar nessa terra. Aleluia! Ah, vai voltar. E aqueles que mais foram perseguidos, aqueles que mais foram humilhados, aqueles que mais foram incompreendidos, é o que vão estar no primeiro lugar. Os últimos serão os primeiros. Os últimos serão os primeiros. Você quer ser o primeiro no reino dos céus? Sim. Então caia fora de ser o primeiro no reino da terra, que você está querendo em primeiro lugar. E para de choramingar, para de ser servo coitadinho, para de ser servo chorão, molengo. Amém? Amém. Ai, eu sou servo, larga a mão tudo, eu não aguento mais. Eu, irmão, estou na aprovação, eu estou na aprovação do Senhor. Eu não estou aguentando a aprovação do Senhor. Diga lá que se banana, irmão. Amém? Amém? Pare com isto. O que Jesus disse que nós somos? Testemunhas. Me lembro o último retiro aqui de Curitiba. Já era 9 horas. Tinha 1.000 e tantas pessoas, quase 1.200 pessoas, segundo a coordenação. E tudo parado, porque disse que eu não podia pregar lá. Eu não posso invadir. Estava tudo certo, mas de repente disseram que o bispo proibiu. Eu tenho que obedecer à voz da igreja. Então digo: eu vou me embora. Não, você não pode ir embora. Nós o que vamos fazer? Já gastamos, compramos todas as coisas. E esse povo que veio de fora, e tinha gente de todos os cantos. Era gente de São Paulo, gente de Santa Catarina, gente de Cascavel e de não sei aonde. E tinha povo de todos os lados. E eu disse: não, eu não posso violentar uma ordem da igreja. Se o bispo não quer, eu vou me embora. Não, mas como? Eu não vou pregar. Olha, o bispo não quer, eu vou teimar, eu vou embora. Aí partiram para aqui, para ali, foi até que encontraram o bispo. E o camarada dizia: pelo amor de Deus, bispo, deixe. E eu estou só escutando. E outro já estava ali rezando. No fim, eu vi quando disse: o senhor quer falar com ele? Eu disse: pronto, vai acabar a bomba vindo até em mim. Eu disse, depois falei com o senhor bispo. E disse: olha,
o recado é que eu não posso, mas eu tenho até por escrito a ordem do teu vigário para me pregar aqui. Agora, eu não entendo, eu estou vindo aqui com uma ordem da igreja. Se não pode, eu estou indo embora. É porque você atrapalha, porque você só cria confusão onde você passa, que papai, nós aqui, os bispos, os padres, os diáconos, a coordenação resolveu a ti não te deixar mais pregar aqui, na arquidiocese de Curitiba você não pode entrar mais. Amém, então eu já estou indo embora, senhor bispo. Desculpe, eu não sabia disso. Se o senhor tivesse me dito isto cedo, eu nem aqui tinha vindo. Não, mas você não pode ir embora. Eu disse, mas se eu atrapalho, se eu divido, se eu estou bagunçando, vai ser mais 1.200 que vão ficar atrapalhados e bagunçados. Então eu não quero, para fazer confusão, chega o que já tem aqui. Eu vim aqui para fazer um trabalho, porque me pediram. Agora, se não pode, eu respeito, estou indo embora. Não, mas esse retiro você pregue. Mas, senhor bispo, como é que eu vou pregar isto? O senhor já me disse tudo isso, agora, que clima tenho eu mais para pregar? Está dentro de mim suas palavras. Eu atrapalho, que eu estou dividindo, então eu não quero. Nossa, eu nem sabia disso. Obrigado por o senhor me avisar tudo isso, eu não estava sabendo. Como agora estou sabendo, eu vou embora, eu não vou atrapalhar mais. Não, então você prega este retiro, depois você não volte mais. Amém? Eu disse, então, em obediência ao senhor bispo, eu vou pregar esse retiro. E na hora, aceitei, tudo bem, mas perde todo o clima, né? Fica muito difícil. E como homem, como humano, eu senti muito, doeu muito, feriu muito. Dói ou não dói? Você deixando, dando tudo, gente. Eu deixei minha vida particular. Eu não vivo mais por mim. Eu vivo por amor a esta igreja e por amor ao evangelho. E eu não precisava de sofrer tudo isso. Eu sou um homem até bem conceituado. Eu não precisava disso daqui, passar tudo que eu estou passando. Meu Deus do céu, por menos coisas disso eu fazia um barulho muito maior. E depois outra, eu não preciso disto. Mas, por amor à igreja, por amor ao evangelho, eu me sujeito a tudo isto. Até que eu estou atrapalhando, que eu estou dividindo e tudo mais. Mas então disse, em respeito ao senhor, eu prego isso e depois eu não volto mais. Pode ficar tranquilo que eu não piso mais em Curitiba a pregar, de forma alguma, não quero atrapalhar mais. Obrigado por ter me orientado, que eu estou atrapalhando, dividindo aí. Então, na sua comunidade, fique tranquilo que eu não volto mais pregar e nem atrapalhar. Amados, esta atitude coloca as pessoas em questionamento. É diferente de agredir, é diferente de violentar. Nós somos para servir a comunidade. Se a comunidade não quer ser beneficiado com aquilo que falo e faço, simplesmente eu devo me colocar no meu lugar e vou aonde me chamam, vou em outros lugares. Amém? Amém. Irmãos, mas para tudo isto, a gente tem que sofrer esses desconfortos que o Evangelho traz para a gente. Esses desconfortos que os irmãos mais velhos fazem com a gente. Porém, na hora doeu muito, dói muito, ninguém pode negar. Ninguém é tão santo, inclusive eu que nada de santo tenho, sou tão, talvez estúpido, bravo, mas entendi a situação, preguei com muita dificuldade no retiro, não é? Porque depois, cada vez que ia pregar, vinha aquela voz, você atrapalha, você está dividindo, enfim, mas enfrentei tudo isso, preguei, foi até gostoso o nosso encontro, fiquei doente quase que a semana inteira, passei muito mal, porque aquela coisa fica atacando, fervendo, você fica em questionamento, meu Deus, mas no que eu estou atrapalhando? No que eu errei? Jesus me mostre. Eu não posso atrapalhar, eu não posso errar. No que eu estou? De repente vem alguma coisa confortante. Não, você não está atrapalhando. Mas de repente cai tudo por cima da gente. Você atrapalha mesmo. Você é o único que faz esse tipo de trabalho, que é assim, extrapolado. Você é muito exagerado. Vem todas essas tentações. E aí vem aquela outra tentação. A tentação que vem assim, de avião para cima da gente. Larga tudo, abandona tudo.
E vai eu, durante a semana, já começar a correr a alguns lugares para achar um ponto de trabalho. Eu vou desmarcar com Teixeira Soares. Eu não vou pregar mais lá coisa nenhuma. Se eu atrapalho em Curitiba, eu vou atrapalhar em Teixeira, vou atrapalhar nos outros lugares. Vou desmarcar todo o telefone. Pego o telefone para desmarcar com a irmã Rita. Parece que tinha uma coisa nessa linha que não consegui falar. Amém? 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 Eu disse, Senhor, estou atrapalhando. Amém? E estou atrapalhando. Eu disse, oi. Disso eu sabia. Disso eu sabia. Amados, passei muito mal. Sinceramente, eu não tenho vergonha de dizer isso publicamente, até em canal de televisão. São realmente as coisas dos irmãos mais velhos. São as coisas que o próprio Evangelho nos traz. E depois ainda liguei para o Dom Murilo, coloquei para ele tudo, disse a situação. E quando ia ligar, é incrível, gente, o mundo precisa saber disto. Quando eu ia ligar para desmarcar, me ligou uma pessoa de Ponta Grossa. Você vê, as coisas acontecem, mas Deus também age. Eu estava para baixo, mas você sabe o que é para baixo? Eu fiquei quase de cama, passei mal. Não é que a gente se deixa bater, é que o negócio é forte. Não é que a gente é mole, é que o negócio é forte. Amém? É um balde d'água em cima da gente. E o duro, que não é que a gente quer pensar assim, é que a coisa vem e faz você só pensar nisto. Você tenta desviar o pensamento, você dobra o joelho e reza, a reza parece que não chega nem no forno. Não é assim com vocês? Não é assim com vocês? Agora, às vezes as pessoas pensam, o João Camilote, quem é João Camilote igualzinho você? É a farinha do mesmo saco. O que acontece? O que acontece comigo? Porque o demônio que ataca você não é diferente do que atacam a mim. Se houver uma diferença, é porque eu tenho um pouquinho mais de caminhada, eles mandam uma turma mais violenta para cima de mim. Amém? Então, se for diferente, é só isso, mas tudo tem chifre, tudo tem rabo e tudo acusa. Amém? E eu então comecei a me abater, mas eu rezava, Senhor, tira esses pensamentos, eu não quero pensar assim, Senhor, eu não quero agir assim. Amém? Aí disse, olha Jesus, eu vou te falar uma coisa, eu quero uma resposta ainda essa semana. Me dá uma resposta. Se o Senhor não me der uma resposta, Jesus, eu vou para lá mesmo. Já estava olhando, fiquei rodando, até vinha para outra comunidade minha, na minha cidade. Disse, eu vou lá nada, eu já vou arrumar algum negócio de emprego por aqui, sei lá o que eu vou mexer. Adeus, Jesus, não quero mais mexer com esse negócio, eu estou atrapalhando. Essa palavra, você está atrapalhando, você está dividindo. O negócio vem tão infeccionado que não sai de dentro da gente. Não sai. E eu disse, eu renuncio a esta palavra que veio ainda no telefone, bate no miolo. Amém? Se você fala de longe, tudo bem, mas no telefone entrou com tudo. E eu disse, e agora? O que vou fazer? Eu vou deixar de atrapalhar. Mas estava de joelho, rezando. Eu disse, eu vou desmarcar meu próximo retiro a Teixeira Soares. Comecei a dizer, Espírito Santo, que boa, né? Dia de Pentecostes, da gente fazer aquele show, louvar, glorificar. É o aniversário da tua igreja. Eu vivo dentro dessa igreja mais do que dentro da minha casa, nesse dia de festa. E o diabo então aproveitava. Tá vendo? Não adianta você investir mais. Chega com isso tudo. Pare dessa situação. Você pode trabalhar, viver. E essa tentação veio me acusando. E isto, gente, está tão recente, né? Foi alguns dias atrás. E eu disse, Senhor, eu preciso de um sinal. Eu vou desligar, eu vou desmarcar com a Ana Rita, vou desmarcar com aonde tiver marcado. Chega, chega, não quero mais, não aguento, não dá mais. Estou lá, orando daqui, orando dali. De repente me veio um telefonema de Ponta Grossa. João, estou ligando para você que eu fui lá conversar com o bispo, conversamos. Olha, João, você não pode fazer o que você está pensando. Eu disse, mas o que eu estou pensando? Essa ideia de você largar tudo, você já parou para imaginar quanta gente você já ajudou, o que não vai ser desse povo? Eu disse, menino, onde você está indo? Não,
preciso que você seja firme, João. Ninguém melhor do que eu para testemunhar o quanto foi bom na minha vida a tua presença. E como eu, quantos não estão falando? Tira essa ideia, você não me atrapalha. Parece que essa moça estava lendo todo o meu pensamento, estava lendo tudo a minha vida. E eu disse, nossa, como foi bom, como foi bom. Ficamos lá um tempão no telefone. Daí liguei para o bispo. E o bispo também me deu mais uma força. E eu disse, Senhor, mas o negócio é o seguinte, tudo isso é sempre o mesmo filme, é a mesma novela. No fim, o mocinho é o bandido, é o bandido, e o que não morre, não morre. E eu não vou ficar nessa. Eu quero uma resposta sua. Eu vou desmarcar lá com a irmã e toca. Uma hora está ocupado, outra hora não atende, outra hora cai linha. Eu disse, deve ter um trem nesse telefone da Ana Rita que ninguém atende. Joguei para lá aquilo, disse, eu quero outra resposta agora. Não vou sair de casa, também não vou nem na missa de Pentecoste, não vou nada, eu vou ficar aqui em casa. Eu vou ficar na minha casa, amém? Quando der 6 horas, um amigo liga, olha, nós estamos indo numa missa, está uma evangelização bonita, 2 a 2 na casa, e a missa vai ser de encerramento, e nós estamos indo lá. E eu disse, meu Deus, eu não vou. Por que eu não podia estar fazendo isso? Porque eu atrapalho, porque eu estrovo. E aí a gente tem vontade de vingar. Mas eu disse, se eu for por aí, eu vou acabar perdendo a minha fé. Eu vou voltar e eu vou enfrentar essa missa. Eu vou nessa missa, dê o que der. Vou nessa missa. E foi uma bênção tão grande. Fui com esses amigos, a missa foi campal. E o padre começou a rezar e orar. E antes da gente ir recebendo, a gente ia contradizendo. Que adianta rezar bonito? Você também me persegue. Que adianta ficar aí falando do amor se você me persegue? Mas eu fui orando, eu falei, retiro essa palavra, eu retiro. Eu falava, retiro a palavra, mas dá vontade de xingar. Mas amados, eu disse, eu te ofereço essa comunhão, Senhor, por toda esta revolta que está no meu coração. Eu quero ser curado, eu quero ser livre. Amados, depois que comunguei, veio uma coisa tão gostosa, uma alegria tão grande. Aí quando foi no domingo de Pentecostes, a gente foi no Pentecostes, que coisa bonita, que liberdade, que abertura. E o próprio padre, que tanto estava me perseguindo, chegou a falar ao público, agradeço aqui a visita do senhor João Camilote, prestigiando, grande coisa. Mas aquilo já foi um sinal que Deus estava me dando, eu não estava jogado. Amém? E depois que tudo terminou, ele foi lá, me abraçou e disse, olha, que bom que você veio. João, que bom que você está aqui, que força você me deu. Olha, a gente precisa conversar para você trabalhar na minha paróquia. Eu disse, amém, Senhor Jesus. Um chuta, outro capa, e vamos tocando até onde for. Glória a Deus. Irmãos, então este é o papel do evangelizador. Que essas palavras te confortem, porque também isso acontece comigo e acontece com todos aqueles que estão empenhados no Evangelho de Jesus Cristo. Que isto acontece com todos os que querem ter um papel de servos. Este irmão mais velho não quis entrar, ficou bravo. Ele então respondeu ao pai, tantos anos te sirvo, mas tudo aquilo estava como que por um exemplo. Estas coisas que acontecem com a gente na caminhada, estas coisas que acontecem no nosso dia a dia, nada mais é do que algo para que a gente cresça no amor. Eu não entendo um evangelho que não passe por tribulações. Eu não entendo um evangelho que não passe por perseguições. Vamos tomar a característica, para encerrarmos, do que aconteceu já no início de toda a igreja. Vocês percebem uma coisa tremenda que aconteceu aqui com Pedro em Atos dos Apóstolos, o que aconteceu com ele, com o seu povo e com toda a sua igreja. A palavra de Deus diz
no capítulo 4, aliás, no capítulo 4 mesmo, o que aconteceu com Pedro também, com Pedro e com João. Se nós estamos servindo a igreja de Jesus Cristo, nós estamos na igreja de Pedro. Nós temos que entender que Pedro, que era o chefe da igreja de Jesus, passou por esse desconforto e por essa humilhação. Atos capítulo 4. Enquanto eles falavam ao povo, vieram os sacerdotes e o chefe do templo e os saduceus, contrariados porque ensinavam ao povo e anunciavam na pessoa de Jesus a ressurreição dos mortos. Prenderam-nos e os meteram no cárcere até o outro dia, pois já era tarde. Que erro que Pedro estava fazendo? Anunciando Jesus Cristo e anunciando a ressurreição dos mortos. Irmãos, para Pedro e João, isto era um querigma, pois era isto que estava dentro deles. Foi isto que eles presenciaram. Este evangelho de Pedro e João era o evangelho da vida, mas os chefes e os saduceus ficaram contra, a Bíblia diz, ficaram contrariados, porque ele ensinava, porque eles pregavam a ressurreição dos mortos. Irmãos, conta a Bíblia que prenderam Pedro e João porque já era tarde. E estes homens ficam fazendo o que não é permitido. E quem foi que prendeu Pedro e quem foi que prendeu João? Os sacerdotes e os chefes dos saduceus, que tinham um sistema religioso na mão e que não aceitavam esta ideologia de Pedro e de João. Pedro e João não se afastam, não se negam, aceitam a prisão, encaram a prisão, enfrentam as circunstâncias que realmente foi lhes colocada. E a palavra de Deus diz, no versículo 4, muitos, porém, dos que tinham ouvido a pregação, o que aconteceu? Creram. E é aqui que Deus olha. Com ou sem perseguição, nós devemos pregar, porque muitos vão nos caluniar, mas muitos também vão acreditar. E o Senhor não está olhando aquele que caluniam, o Senhor não está olhando aquele que maltrata, o Senhor está olhando aquele que acredita nele. E como acreditar se não tiver quem prega? Por isso vocês devem confortar-se, nós devemos confortar-se com as próprias perseguições. Eu até nem posso dizer muito isto, porque eu também me fracasso tanto diante das perseguições. Mas, queridos irmãos, eu já testemunhei a vocês, eu não tenho vergonha de dizer que também eu sofro com isto, e que muitas vezes eu também não entendo, embora entendendo eu não entendo. É o que Paulo falou. Eu não entendo absolutamente o que falo, o que faço, pois eu faço o que eu não quero e deixo de fazer o que preciso ser feito. Eu também não entendo o que acontece comigo. Por mais que eu queira cair fora, por mais que eu queira deixar, o povo pensa,
Os que nos acusam, eles pensam que a gente fala e faz isto simplesmente pelo capricho de querer criar divisão, pelo capricho de querer se aparecer. Meus amados, não é. Vocês não podem imaginar o que é quando Deus vem, a gente envia. Isto é um desafio. Se essas pessoas que me caluniam, que me perseguem, soubessem o quanto eu já lutei para parar de evangelizar, o quanto eu já quis isto, eles nem nunca falavam mais nada contra a gente. Não é que eu quero, eu não testemunhei a vocês que eu queria desmarcar aqui, mas não deu certo. E quando a irmã Narita ligou, não sei quando lá, está tudo pronto para sexta-feira, tá tudo pronto. Mas vem mesmo, vem firme. Estou indo, irmão. Amém? Amém. Eu não quis falar para ela, eu estou indo porque Jesus quer, mas eu não quero não. Eu não estou afim mais não. Mas por certo, ela estava esperando tanto do camelote, se ele tiver a condição de lá embaixo, o que vai? Amém? Amém. Queridos irmãos, mas é isto, não é que a gente quer. Não é que Pedro e Paulo queriam, Pedro e João e os discípulos queriam. Será que para Pedro não era mais fácil estar lá no Tiberíade, na Galileia, com o seu barquinho pescando tranquilo, com a sua família? Tive a felicidade de estar lá na casinha de Pedro. Que lugar gostoso, ambiente até agradável. Será que para ele não era melhor? Olha que bomba cai na mão de Pedro, não desmerecendo a igreja, muito pelo contrário, mas que vida. Um homem que nunca conheceu delegado na vida. Um homem que nunca viu delegacia na vida, simplesmente cuidando da sua família, pescando e fazendo sua zoadinha lá, por certo, fazendo o seu churrasquinho de peixe, e etc, tudo mais. De repente, entra nessa história de ter que enfrentar chefe, sacerdote, sinédrio, hierarquia, um homem sem estudo, e o que é pior, muitas vezes Pedro não queria falar, e o Senhor diz, fale, não te cales, como disse também a Paulo, é para falar, eu te enviei para isto. Amém? Amém? É desafio mesmo. No dia seguinte, reuniram, versículo 5, que já lemos, mas vamos repetir. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém o chefe do povo e os anciões e os escribas, com Anás, sumo sacerdote, e Caifás, João Alexandre e todos os que eram da linhagem pontificial. Colocando-os no meio, perguntaram, com que poder, ou em nome de quem fazes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu-lhes, todos, chefe do povo e anciões, ouve-me. Olha Pedro, amém? O pescador dá de dedo na cara dos homens. Chefes, anciões, para me escutar agora. Agora é Pedro que vai falar. Glória a Deus, glória a Deus. Mas por que é que Pedro faz isto? Fale forte. Ah, por que é que Pedro faz isto? É este o segredo, viu? Grupo de reservas, reserva. Por que falei reserva? É isto, viu? Grupo de Teixeira Soares, é isto, viu? Grupos de Rebouças, é isto, vocês que me ouvem em casa. Pedro só chama a atenção do sinédrio porque está cheio do Espírito Santo. Versículo 9. Se hoje somos interrogados a respeito do benefício feito a um enfermo, e em que nome foi ele curado, ficai sabendo, todos vós e todo o povo de Israel, foi em nome de Jesus Cristo Nazareno que vós crucificastes, mas que Deus ressuscitou dos mortos. Por ele é que esse homem se acha são
em pé diante de vós. Este Jesus, pedra que foi desprezada por vós, edificadores, tornou-se pedra angular. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens, pelo qual devemos ser salvos. Amém? E isso assustou a toda a hierarquia. E a palavra de Deus diz: vendo eles a coragem de Pedro e de João, considerando que eram homens sem estudo e sem instrução, admiravam-se, reconheciam-nos como companheiro de Jesus. Se um dia os que te acusarem entender que você é companheiro de Jesus, eles hão de perder todas as forças. Amém? 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 Amém. Queridos, aceite toda a aprovação da sua vida, mas não aceite desistir do teu cargo de missionário do Senhor. Enfrente tudo o que tiver de enfrentar, mas não abandone seu pequenino grupo, por mais pequenino que ele for, mesmo que ele for entendido como 1 ou 2 pessoas. Comece com 1 e 2 e vá em frente. Ah, mas não pode mais fazer um grupo lá na igreja. Faça na tua casa, reze na sua família, mas não deixe de reunir o vosso grupo, não deixe de reunir a tua comunidade. Incentivem a levar este Jesus que muitos rejeitaram e que se tornou pedra angular. Mas uma coisa eu vos alerto, uma coisa eu vos digo: nunca saia da tua igreja só pelo fato de estar sendo perseguido nela. Ficaria muito fácil ser cristão assim, ficaria muito gostoso ser cristão assim. Me perseguiram e eu fugi. Perseguiram Paulo e Pedro, mas ele nunca fugiu e morreu nela, morreu por ela, morreu crucificado de cabeça para baixo, mas morreu dentro da igreja que ele, Jesus, fundou. Que ele, Jesus, fundou. Esta é a dimensão. Enfrenta os escribas, os fariseus, os hipócritas, os irmãos mais velhos, enfrentam tudo isso, mas não enfrentam discutindo, disputando, violentando. Enfrenta-os de que forma? Amando. Ama aquele que te persegue, ame aquele que fala mal de ti, ame aquele que realmente fazem tudo para te perseguir. Irmãos, eu sofro tanto desses desconfortos. Uma determinada comunidade, quando fui fazer a visita a um sacerdote, simplesmente me apresentaram: esse aqui é o João Camilote, tal, veio fazer uma visita. Simplesmente ele olhou e disse: eu agora não tenho tempo para receber ninguém, eu estou saindo. Viu a costa e me deixou na sala. Amém? 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 Eu simplesmente virei minha costa e voltei embora. Não pode me receber, e eu não vou querer também obrigar você a me receber. Voltei embora. Dias depois precisou de todo o som da equipe. Mandou ver se eu poderia arrumar. Está inteira à disposição, não só o som, como o técnico, como quem canta, vai e utiliza. Amém? Amém. Plantou e tratou mal, eu tratei bem. Isto é o padrão da palavra de Deus. Aleluia. Quer ser servo? Querem? Aprendam isto. Aprendam a ser massacrado e rejeitado. Amém? Amém? Amém. Diga glória a Deus. Eu vou ser melhor.